Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos transmitir aqui pelo Insta e pelo YouTube. Tô aguardando o YouTube aqui pra gente poder iniciar. Enquanto isso, eu vou aguardando vocês aí também entrando. Boa noite, pessoal que tá entrando aí no Instagram. Estou aguardando o YouTube aqui também pra gente poder começar. Boa noite, pessoal. Só aguardando o YouTube aqui pra gente poder começar. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Não dando certo aqui no YouTube, a gente começa aqui no Instagram. Boa noite.
Estou aguardando uns minutinhos aqui o vídeo do Instagram. Estou tentando aqui fazer o YouTube também funcionar para a gente poder começar a falar sobre as competências 2 e 3. Conteúdo riquíssimo hoje aqui pra gente. Nós vamos conseguir aqui pelo YouTube também. Pessoal, então vamos lá, vou começar o conteúdo aqui no Instagram. Acredito que aqui no YouTube a gente ainda não vai conseguir transmitir, mas eu vou começando aqui no Instagram mesmo a nossa live para falar sobre competência 2 e 3, né? Competência que de fato a gente precisa entender o que a prova vem pedir em relação a essas duas competências, que também estou falando junto exatamente porque nós temos uma relação entre essas duas competências. Então, são competências que claramente vão ser avaliadas separadamente, mas que nós temos toda uma relação delas em relação à escrita, né? Então, cada uma delas é separadamente corrigida, mas em relação à escrita, uma anda junto com a outra. Então, vamos lá. O que na verdade, nós vamos ter aqui em relação à competência 2, né? O que a competência 2, como avaliador, como ele vai olhar a sua redação, o que ele vai esperar que você consiga cumprir na sua redação em relação a essa competência. Ela tem 3 critérios em que ele vai olhar. Então, essa redação, ela começa pedindo o quê? Que o candidato compreenda a proposta de redação e aplique as várias áreas do conhecimento em relação ao seu argumento, ao desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Então, dentro dessa estrutura, dentro da estrutura do texto dissertativo, ele espera que você tenha compreendido a proposta de redação e feito isso, trazido que o famoso repertório cultural, que é o que a gente tem
tem ouvido falar e que todos os alunos ficam aí doidos para poder saber qual repertório eu coloco. Então vamos observar que nessa competência nós temos, na verdade, 3 coisas a se cumprir. Então, não somente o repertório, que todo mundo fica muito preocupado, né? Eu tenho repertório, não tenho repertório. E aí o repertório, ele não é o mais importante, né? Apesar de ser importante, ele não é o mais importante dessa competência. Então, se a gente não compreende a proposta de redação em torno de defender essa proposta, nada feito. Porque compreender essa proposta de redação é entender o que o tema está pedindo. E muitas vezes a dificuldade do meu aluno, dos alunos, é exatamente entender o que está sendo pedido nessa proposta de redação. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é essa proposta. Então, vamos supor que nós temos um tema e que o Enem gosta muito, né? Ele vai trazer aí essa questão do tema em relação aos desafios, né? Então vamos supor que ele vai trazer aí um tema que já caiu, por exemplo, os desafios para a valorização dos povos originários, né, no Brasil. Então, o que eu preciso compreender desse tema? Que a minha redação, o cerne da minha redação é desenvolver desafios que me impeçam a valorizar esses povos tradicionais, né? Os povos originários, os povos tradicionais. Então, o que eu vou ter que discutir na minha redação são desafios. E isso já me dá uma base muito grande para começar a minha redação. Então, quando eu vou falar de estrutura de texto, o que a minha redação precisa conter? Ela precisa conter introdução, desenvolvimento e conclusão. E lá na minha introdução é o carro-chefe para que eu possa desenvolver essa redação e inclusive concluí-la. Então a introdução é o mais importante dessa redação. Dentro dessa introdução, o que eu vou trazer? Eu vou trazer uma conceituação. Hoje, olhando as redações nota 1000, nós vamos trazer um repertório já muito voltado para essa redação. Depois eu vou contextualizar isso com o Brasil, o que acontece no Brasil, e vou trazer a minha tese, que geralmente a gente vai colocar aí em relação em 2 aspectos, né? Ou seja, 2 desafios que eu quero tratar nessa redação. Por que 2? Porque são 2 parágrafos de desenvolvimento. E aí isso eu vou chamar, por isso que eu falo que a competência anda junto, isso vai corresponder à competência 3 quando eu chamo de projeto de texto, né? Então, estruturar essa redação dessa forma, com a introdução, dessa forma, já pensando nesses 2 desafios e pensando que o desenvolvimento 1 e o 2, eles vão tratar desses 2 desafios, eu já cumpro a competência 3, que agora a gente vai colocar o que ela cobra aqui, né, os itens aqui, em questão de projeto de texto, tá? Então, compreender essa proposta, entender o que é para eu defender, entender o que eu tenho que opinar, qual defesa do ponto de vista eu tenho que fazer, é o primeiro requisito para a competência 2. Depois, eu preciso trazer um conhecimento das várias áreas em relação a esse tema, que é o que a gente chama de repertório cultural. Então, o que é o repertório cultural e qual que é a função dele em relação a competência, né, em relação ao desenvolvimento. O repertório, eu costumo dizer aos meus alunos que ele nada mais é do que a ilustração da minha argumentação. Então, depois de delimitar a minha tese, de pensar nos 2 aspectos, esse repertório cultural, ele vem para o quê? Para ilustrar, para ancorar a minha argumentação em relação a esse tema. E aí, depois da competência 2, eu preciso estar cumprindo
eu preciso estar cumprindo o texto dissertativo, eu preciso estar dentro do texto dissertativo, escrevendo esse texto em introdução, desenvolvimento e conclusão em defesa de um ponto de vista. Então, quer dizer, eu preciso olhar para essa estrutura e ver se eu não estou narrando, se eu não estou expondo, né, se eu não estou descrevendo, porque de fato aqui precisa ser um debate, né, precisa ser uma defesa, né, a dissertação é isso, uma defesa desse ponto de vista. Então, são 3 requisitos dentro de uma competência somente. Dentro dessa competência 2, esse repertório, né, o que ele vai julgar aí para a nota no nível 200, né, no nível maior aí. Esse repertório, ele precisa ser pertinente ao tema. O que é ser pertinente ao tema? Ele tem que ter a ver, né, com esse tema. Por isso que tudo anda junto, ó. Eu compreender o tema e o repertório que eu escolher ter ligação com esse tema faz sentido. Então ele precisa ser pertinente. Depois ele precisa ser articulado, né? O que é articulado? Ele precisa ser estruturado ali com a minha argumentação em relação, em defesa do ponto de vista. E dentro do articulado ele precisa ser produtivo, ou seja, quando eu coloco ele articulando com a minha argumentação, se ele é produtivo, se ele produz ali toda uma harmonia de argumentação que é minha e o repertório que eu trago, eu cumpro o requisito dessa competência em relação aos 200 pontos. Então, eu tenho que pensar que a competência não é somente repertório. Muitas vezes aqui os meus alunos ficam preocupados, né, e precisa preocupar mesmo, né, em olhar o repertório, que filósofo que eu vou colocar, que filme, que livro, né, o que tem a ver, mas a competência não é somente o repertório. Eu preciso primeiro compreender esse tema, preciso entender o que eu vou dissertar desse tema para eu poder conseguir os 200 pontos. Tratando de dúvidas, né, de alunos que me trazem, né, e essa live é exatamente para a gente esclarecer isso, como eu escrevo, como eu avalio, como agir nessas competências. O que eu vou dizer para o aluno? A redação e o tema, ele precisa ser estudado como qualquer outra matéria. Então, quando a gente passa por essa questão de entendimento do tema, de compreender o que é para ser falado, o que é para ser discutido, isso vem em conjunto com o estudo do tema, porque ninguém escreve sobre aquilo que não se sabe falar, sobre aquilo que não se tem uma opinião. Então é preciso que, de fato, nós tenhamos conhecimento sobre esse tema. Então, o objetivo maior de se praticar a redação é exatamente eu fazer essa redação mais de uma vez, tratar deste tema mais de uma vez, explorar esse tema até que eu consiga chegar nessa nota 1000, que é a tão esperada aí por todo mundo, né? Ou 900 mais, que é tão esperado por todo mundo. Então, as redações nota 1000, por exemplo, que acontecem, né, em determinados temas e que de repente a gente faz uma leitura, nós nunca vamos pensar que essa pessoa fez essa redação de um dia para noite, no dia do processo seletivo. O treino dessa redação, o entender esse tema, o conhecer esse tema, estudar isso, vem ao longo de todo o seu ensino médio, ao longo de todo um tempo que ela está preparando para esse processo seletivo. Né? Então isso é muito importante a gente pensar nisso, que não adianta eu querer atingir aí 900 mais, 1000 numa redação, quando de fato eu não tenho vivência, né? Eu não tenho experiência de escrita e conhecimento desse tema, tá bom? Então essa competência 2, ela vai cumprir nisso. Depois a competência 3, nós vamos tratar da questão, né, são 3 requisitos também na competência 3 que a gente vai olhar, que é a questão de selecionar. Na verdade é mais do que 3 requisitos, né? Nós vamos selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, os fatos e as opiniões
em prol de um argumento, né, de um argumento em defesa de um ponto de vista. E aqui nessa competência 3 entra o nosso famoso projeto de texto. O que é esse projeto de texto? É exatamente como que eu vou estruturar a minha redação, como é que eu vou pensar a minha redação, o que eu vou tratar na introdução, quais são os dois aspectos, quais são os dois desafios, aqui no exemplo que eu dei, quais são os dois desafios que eu vou tratar, como que eu vou desenvolver cada um deles, né, no D1, que a gente chama de desenvolvimento 1, e no D2, desenvolvimento 2, e quais tipos de argumentos eu vou trazer em prol, né, da defesa do meu ponto de vista. Então, a competência 3, ela vai tratar de olhar essa questão da hierarquização. O que é isso? Se eu tratei de um desafio primeiro, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento precisa tratar desse desafio. Se eu tratei de um segundo desafio, o meu segundo parágrafo de desenvolvimento precisa tratar desse segundo desafio. Isso a gente chama de hierarquização, que é o cumprimento do seu projeto de texto. E isso está dentro da competência 3, tá? Mais do que isso, a competência 3 também vai olhar para o seu argumento. Então, o seu argumento, se ele é... Antigamente a gente falava, né? Rico, pobre, né? Tem isso. Mas hoje a gente trata da questão do argumento que ele não é lacunar. O que é isso, um argumento lacunar? É um argumento que fica solto. Um argumento que não tem, que eu deixo muito genérico. Então, a competência 3 também vai olhar se a articulação do seu argumento ele está completo, se você cumpriu toda a sua ideia em defesa, em prol desse ponto de vista. E isso vem de encontro com o repertório. Por quê? Muitas vezes o que acontece é que o candidato ele preocupa tanto com o repertório que ele preenche todo o parágrafo de desenvolvimento só com o repertório. E aí o seu argumento autoral, o seu argumento que deveria vir ancorado nesse repertório, ele não acontece. E aí a gente chama isso de argumento lacunar, falta de argumento, porque na verdade o que a prova do Enem de redação quer ver é exatamente a sua capacidade de dissertar, né, autoral, a sua capacidade de discutir aquele tema, e o repertório vai ser uma âncora, uma ilustração, que eu costumo dizer. Então, a competência 3 também vai tratar disso. Dentro desse projeto de texto, a competência 3 também vem trazer a questão do cumprir na conclusão. Amanhã nós vamos falar da competência 5, mas dentro da competência 3, eu também preciso ir lá para a conclusão olhar se essa conclusão cumpriu todos os requisitos que eu propus na minha tese, né? Porque a conclusão é essa, né? A função da conclusão é concluir tudo que eu propus na minha redação. Larissa, mas isso não é olhado na competência 5? Não, amanhã nós vamos falar disso, o que é olhado na competência 5, isso é olhado na competência 3. Como que eu cumpri, como que eu concluí todos os aspectos que eu propus dentro da minha redação. Tá? Então, isso é tratado dentro dessa competência. Então, essa competência 3, ela vai analisar se de fato a sua redação tem uma organização, né, que é a questão do projeto de texto. Vai analisar se de fato existe um foco temático, se você tratou daquela argumentação dentro do tema, né, se você observou de fato, se você aprofundou no tema, se você não simplesmente passou por cima ali, né, daquele tema. E se você de fato organizou esse texto dentro de um padrão dissertativo, que é introdução, desenvolvimento, conclusão, se o seu texto tem todas essas partes, tá? Então é interessante observarmos isso e saber que o avaliador vai olhar para isso, tá? Eu trouxe alguns exemplos de redações nota 1000 que nós encontramos inclusive na internet, que a gente busca,
para poder falar sobre essa questão do repertório com a argumentação, né? E também essa questão da tese. Então eu vou dar o exemplo aqui em relação, desde o início da tese até o primeiro repertório aqui, para a gente poder ver como que essa análise e esse projeto de texto acontece dentro dessas estruturas. Então, esse tema, por exemplo, é um tema dos povos tradicionais, então eram desafios para valorização dos povos tradicionais do Brasil, e essa candidata, ela começa trazendo a Constituição Federal, que é, de fato, um repertório, porque nós vamos entender por repertório tudo aquilo que é científico, comprovado, que é real, que é dado, que é fato, né? Por isso que lá na competência fala organizar os fatos, opiniões, porque de fato é algo que pode se comprovar. Então ela traz isso. Conhecida como cidadã, a Constituição Federal de 88, promulgada durante o processo de redemocratização do Brasil, garante os direitos sociais, políticos e civis de todos os cidadãos brasileiros, incluindo os povos originários. No entanto, apesar da garantia constitucional, na atualidade, tal minoria ainda sofre com a desvalorização e com o preconceito na sociedade, tendo seus direitos negligenciados em contraste com a Carta Magna. Tal exclusão tem origem no racismo estrutural e é fomentado pelo desconhecimento populacional. Assim, é preciso estudar maneiras de superar os desafios que impedem a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então, onde que eu consigo perceber a tese dessa candidata aqui nesse texto? Quando ela vem trazer para mim que a desvalorização desses povos, o preconceito na sociedade, né, e os direitos negligenciados vem a partir de um racismo estrutural. Então isso ela vai ter que provar aqui no desenvolvimento dela. E que é fomentado pelo desconhecimento populacional, quer dizer, então ela coloca também o desconhecimento populacional como uma tese a ser trabalhada aqui. Larissa, ela não precisava ter especificado mais? Ela não precisava ter dado mais detalhes? Não, porque na sua tese, o que você vai delimitar aqui é exatamente 2 aspectos a serem trabalhados no desenvolvimento. E é exatamente aqui, ela vai colocar pontos para que ela possa tratar disso. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente poder entender o que ela trouxe de repertório nesse primeiro parágrafo e o que foi a argumentação dela. E aí, para poder ilustrar aqui o que eu disse dessa competência. Então ela trouxe, em primeiro plano, cabe relacionar tal adversidade ao racismo estrutural presente no país desde a colonização. Esse racismo vem sustentado e estruturado por teorias etnocêntricas, advinda dos países colonizadores, os quais sustentavam a superioridade branca e a necessidade de catequizar os nativos, que eram considerados inferiores. Paralelamente, tais teorias eurocêntricas foram responsáveis por estruturar o racismo, marginalizar as etnias e destruir o acervo cultural étnico do país, trazendo consequências até a atualidade, visto que tais minorias ainda estão em situação de exclusão e desvalorização. Logo, vistas as consequências do etnocentrismo para a sociedade contemporânea, é preciso incentivar a valorização das comunidades originárias. Então, o que ela veio trazer? Ela veio trazer exatamente um repertório de onde esse racismo estrutural trouxe, que é lá da colonização. E ela vem mostrando, através da argumentação dela, do porquê que isso ainda é tão presente na sociedade atual, quando a gente fala da desvalorização dos povos originários, né, tradicionais e originários. Então, o que eu quero dizer é que, dentro dessa estrutura,
que nós precisamos cumprir de projeto de texto, essas duas competências andam muito juntas, né? A competência 2 e a competência 3. Então, para a gente poder cumprir todos os requisitos para uma nota 1000, a gente precisa tratar, né, dessas duas competências, né, vindo muito juntos aí dentro desse parâmetro que eu vou olhar. Acontece dessa avaliação ser separada? Claro que acontece, né? Vai acontecer de redações que eu posso dar ali 200 pontos para o candidato na competência 2. Por quê? Porque de fato ele tratou do tema, ele tá defendendo um ponto de vista, ele trouxe um repertório pertinente, articulado, enfim, mas na competência 3, de repente, em algum momento, porque esse repertório ele pode vir no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, mas em algum momento, algum dos parágrafos dele está totalmente desorganizado. Então, ele cumpre um requisito em um parágrafo e o outro ele não cumpre, né? Ele deixa essa argumentação lacunar, ele deixa a argumentação muito genérica num outro parágrafo, quer dizer, ele não consegue cumprir o projeto de texto dele nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Ou, porventura, ele não conclui as duas teses que ele propôs. E aí sim ele perde na competência 3, mesmo que ele receba 200 na competência 2. E vice-versa, ele pode receber 200 pontos na competência 3, porque está organizado, porque a argumentação dele é bacana, ele conseguiu argumentar, mas ele não trouxe repertório para ilustrar a sua argumentação. E aí, ele lá na competência 2, ele não cumpre os requisitos da competência 2, recebendo aí uma nota que não é os 200 pontos, que é o integral. Então, claro que essas avaliações elas são feitas separadamente, mas de todo modo uma competência complementa a outra, tá ok? Então eu quis trazer isso, um esclarecimento. As lives, o objetivo das lives é exatamente esse, né, de trazer esse esclarecimento sobre as competências, como que o avaliador olha para a sua redação, o que você precisa pensar para poder escrever, né, de forma que a gente consiga esse 900 mais, e é isso que de fato... Oi, Renata, boa noite. E que de fato precisa ser cumprido, tá? Nas minhas lives, ontem eu comecei a live falando sobre isso, hoje eu tive um problema com o YouTube aqui, a gente não consegui começar pelo YouTube aqui, e aí comecei a live aqui sem dizer para vocês. Eu disse ontem que eu deixaria uma palavra-chave em todo final de live aqui para que amanhã a gente possa fazer o comentário numa postagem que eu indicar e vocês ganharem um brinde em relação a assistir a live aí, tanto ao vivo quanto ela gravada aqui no Instagram, tá? Então hoje a palavra-chave vai ser repertório cultural. Ontem eu já dei a palavra-chave, a de hoje é repertório cultural, amanhã nós temos uma outra palavra-chave, e aí assim que nós finalizarmos a live de amanhã, eu deixo o post para vocês fazerem um comentário com as palavras-chave, e aí nós vamos para cada pessoa que comentar lá, eu vou entrar em contato dando um brinde para vocês, tá? Renata, hoje eu tô tratando de redação do Enem, competências. Me procure depois no direct que a gente conversa um pouquinho sobre a banca legal do concurso do Estado de Minas Gerais, tá bom? Hoje eu tratei aqui sobre as redações, né, do Enem, sobre competências. Tá ok, gente? Então era isso que eu gostaria de passar em relação, né? Hoje, inclusive, deu para trazer mais exemplos. A competência 1 e 2 não tem como a gente ilustrar aqui em relação aos erros e acertos, mas a competência 2 e 3 dá pra gente trazer um exemplo legal para vocês aqui do que é cumprir essas competências, tá bom? Então agradeço a presença de vocês, muito obrigada, aguardo vocês amanhã na competência 5, nós vamos tratar de competência 5 também de uma maneira muito tranquila, objetiva, e aguardo vocês
para poder também tirar as dúvidas da competência 5. Muito obrigada por hoje e até amanhã.